E aí, pessoal do grupo Paleo Runners, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelson Bizarro, sou fisioterapeuta esportivo aqui da cidade de Juiz de Fora e o Érico me convidou para vir falar um pouquinho com vocês aqui sobre prevenção de lesão, fatores de risco que pode gerar lesão no corredor. Primeiro eu quero agradecer esse convite, dizer que eu fico muito feliz em estar falando com vocês, em poder levar um pouquinho da minha ciência e espalhar ela para os corredores. Bom, para a gente falar um pouquinho de prevenção, fatores de risco, eu fiz uma pequena apresentação de slides que eu vou compartilhar agora com vocês. Vamos lá? Para poder dar início a essa apresentação que eu preparei para vocês, eu gostaria de dividir ela em dois momentos. Um em que eu vou falar da parte preventiva, explicar que o termo da prevenção esportiva difere do termo prevenção usado no dia a dia, e num outro que eu vou apontar alguns fatores de risco e explicar o porquê deles existirem, quais são as repercussões que ele tem no organismo da gente enquanto corre. O termo prevenção, como a gente usa no dia a dia, ele tem um significado um pouco diferente do termo prevenção na área da saúde, principalmente quando a gente está tratando de esporte, né, a saúde esportiva. No dia a dia, quando a gente usa o termo prevenir, a gente quer de fato evitar que algo ocorra. Então, se eu não quero me molhar numa chuva, eu vou me prevenir e vou levar um guarda-chuva, uma capa de chuva para que eu não me molhe. Então, estou evitando que algo ocorra. Na área da saúde não é bem assim. Um exemplo claro disso é com a mamografia que a mulher faz para a detecção do câncer de mama. Não é o fato dela fazer esse exame preventivo que vai evitar que ela tenha o câncer de mama. Mas ela fazendo esse exame, ela tem a possibilidade de detecção da doença de modo precoce, então a doença vai lesar menos o organismo dela, consequentemente ela tem mais possibilidade de tratamento e mais chance de cura. A mesma coisa ocorre na parte esportiva. A gente quer evitar ao máximo que algo ocorra, a gente faz um trabalho todo de prevenção, de exercício, a gente vai analisando o atleta como um todo, cercando todas as possíveis arestas, mas infelizmente nem sempre a gente consegue evitar que a lesão ocorra. Então, quando isso acontece, a gente espera que a lesão seja a menor possível, que ela seja a menos grave possível, que ela gere um retorno mais rápido à prática esportiva. Essa é uma diferença que a gente tem que levar em consideração. Na parte esportiva, nem sempre a gente consegue evitar que isso ocorra, que a lesão se instale. Mas uma vez instalada, a gente espera que ela seja o menos grave. Um exemplo que eu dou, fugindo da parte esportiva, é quando a gente passa numa área e que tem risco de queda de um objeto, né, do teto ou algo similar, e a pessoa vai lá e coloca uma tela de contenção, um tapume, um andaime, para evitar que algo caia. Mas se caso algo cair, né, se houver essa queda, como é que a gente pode diminuir a lesão que esse objeto pode causar? A gente pode botar um capacete na pessoa que está passando por ali. Então a gente tentou evitar que algo caísse, mas como caiu, a gente diminuiu a lesão botando um capacete. Às vezes até evitou que houvesse a lesão, né? A gente não evitou o fato, mas evitou a lesão. Então eu separei aqui 5 formas que o pessoal costuma utilizar achando que está fazendo prevenção, né? Então vou falar rapidamente de alongamento, fortalecimento, exercícios educativos, o uso de gelo na forma anti-inflamatória, né? E também dos anti-inflamatórios e o descanso. Para a gente começar falando do alongamento em si, principalmente antes e após a atividade, não significa prevenção, até o contrário. Ela aumenta a chance de lesão. Por quê? O alongamento ele é um termo que vem sido usado de forma errada há muito tempo e o erro, né, vai passando aquela coisa de pai para filho, de irmão para irmão, que é o seguinte: o alongamento ele serve para ganho de amplitude articular, para aumentar a possibilidade de movimento. Sempre que se ganha amplitude, sempre que se ganha mais movimento, ocorre microlesões de fibra. Se você fizer um alongamento antes da sua atividade, você está gerando microlesões nelas. Somada com as microlesões que a gente espera que ocorra durante a nossa prática esportiva, e essas microlesões que depois serão compensadas pelo organismo, deixando o organismo mais forte, resistente e adaptado à nossa atividade,
Então você vai somar a microlesão de antes, mais a microlesão durante a atividade e possivelmente se você alongou antes, você vai querer se alongar depois e vai gerar também microlesões. Então você está, né, micro, daqui a pouco tem uma macrolesão. Só que o que acontece? A gente precisa entender que um pequeno estirar do músculo após e antes a atividade é saudável, é uma forma de despertar o músculo para a atividade. O alongar é outra coisa. Então a gente fazer um pré-estiramento da musculatura é válido na forma de aquecimento, não na forma de ganho de amplitude articular. Beleza até aí? Uma outra coisa que vale salientar é que o músculo tem um estado ótimo de contração. Para isso ele precisa ter capacidade de estiramento e de contração. Então um músculo muito encurtado ou muito alongado, ele perde capacidade de gerar força. Ele perdendo capacidade de gerar força, ele fica mais suscetível à lesão. Então repare que a gente chamou aqui a atenção para 3 possibilidades de lesões decorridas do alongamento, mas que o uso correto do alongamento ajuda a entrar no estado ótimo de contração do músculo, ajuda a manter a amplitude articular e isso sim ajuda a prevenir. Bom, falando agora de fortalecimento, é complicado, porque toda assessoria que você for, praticamente todo técnico, ele vai falar que você tem que fortalecer. E o fortalecimento, em via de regra, as pessoas costumam associar a hipertrofia. Aí a gente entra numa zona perigosa. Por quê? Quando você gera hipertrofia, você gera aumento do volume muscular e aumento de peso. O músculo ele pesa, ele pesa mais que qualquer outro tecido. Então você aumentando o seu peso, você aumenta a necessidade de gerar potência, de gerar força para deslocar esse peso durante a prova. Né? Você tem que gerar, você vai ter um gasto maior de energia para movimentar esse peso extra. Só que a gente quando fala em fortalecimento, as pessoas normalmente não pensam no equilíbrio entre antagonista e agonista. Eu, para me estender meu braço, eu preciso que um músculo contraia e o outro relaxe. Os dois têm que trabalhar em conjunto para um bom funcionamento do meu braço. Assim como para me esticar o joelho, eu preciso de uma contração do quadríceps e um relaxamento dos posteriores de coxa. O que a gente vê muito, principalmente na prática clínica, é um excesso de fortalecimento dos músculos anteriores, peitoral, quadríceps, abdômen e pouco fortalecimento dos músculos posteriores. Daí até um pouco do boom do Pilates, porque o Pilates ele fez a pessoa trabalhar a região de core anterior e posterior. Então esse desequilíbrio gerado pelo fortalecimento pelo fortalecimento, ele é lesivo. Ele altera o seu padrão tanto estático quanto dinâmico. Você parado, você muda a sua forma física e você em movimento, você também muda a sua forma física. O que a gente precisa é do equilíbrio. O equilíbrio muscular forte, ele é um fator preventivo. O fortalecimento por fortalecimento, ele não é. Até porque potência sem controle é perigoso. Tinha uma propaganda de pneu que falava isso. Potência sem controle não é nada. Para o corpo da gente serve isso também. Não adianta você ter um corpo muito forte se ele não tiver ativação neural naquele movimento que você precisa. Um exemplo rápido. O corredor que faz o contato com o solo e joga o joelho para a linha média, para a parte central do corpo, normalmente ele está associado a uma fraqueza de glúteo médio. Só que se a gente tem casos em que a gente pega uma pessoa assim, fortalece o glúteo médio e ela continua tendo essa entrada do joelho, né? O que a gente chama de movimento valgo do joelho. Não adianta fortalecer. Você vai botar a vida inteira essa pessoa para fortalecer, vai fazer todos os testes de força com ela, ela vai mostrar que está forte. O que falta a ela é a ativação do glúteo médio naquele exato momento da pisada, naquele exato momento da dinâmica do movimento. O que nos leva a falar de outra forma de prevenção, que são os educativos de corrida. Esses educativos servem exatamente para fazer isso, a ativação do músculo naquele exato momento. Só que já existem alguns artigos aparecendo falando que o corpo não associa aquele movimento do educativo
com o movimento de correr. Por serem movimentos diferentes, o corpo não necessariamente transporta o aprendizado do educativo para o momento da corrida. Você precisa sim dar o feedback na corrida, falar, olha, você está fazendo nesse momento, corrija o joelho. Caso contrário, a pessoa tem que ter uma capacidade interna de controle do movimento muito grande. Ela vai estar durante a corrida falando, olha, meu joelho está vindo para a linha média, caindo para o lado de dentro, eu tenho que controlar. Se ela tiver essa visão, valeu a pena, o educativo foi válido. Se ela não tiver essa visão, o educativo foi jogado por água abaixo. Então, o fato de só fazer o educativo, sem conscientizar do movimento durante a corrida, não previne lesão. Mas se a pessoa fizer o educativo, conseguir ativação neural do músculo naquele momento e tiver a consciência durante a prática esportiva, esse educativo vai ter sido benéfico, ele vai entrar como fator protetor. Tá ok? Dando continuidade aqui, uma coisa que é muito comum é as pessoas terminarem os treinos, terminarem os processos de fortalecimento, as atividades delas, e colocar gelo. Ou então espera chegar em casa e toma um anti-inflamatório. Tem um que estava bem em moda aqui na região, que era ibuprofeno, não sei como é que funciona na região de vocês. Mas isso hoje em dia é quase que você pegar seu treino inteiro e jogar fora. O corpo da gente, durante a prática física, ele tem um acúmulo de catabólito, né? O lixo celular, ele consome energia e produz um lixo, né? O que a gente chama de catabólito. Então ele precisa de um aporte sanguíneo maior, ele precisa de mais nutriente pelo desgaste, ele precisa de mais oxigênio para reparar as fibras musculares, para limpar esse lixo celular. E na hora que a gente coloca um gelo, a gente diminui o aporte sanguíneo. A gente tira a sensação de dor, que eu acho que no fundo é o que a pessoa busca, mas em compensação a gente tira aquele processo inflamatório que a gente precisa de reparação tecidual e que iria deixar os músculos mais adaptados, tanto na questão de força quanto na questão de movimento, a gente tira isso do organismo. E isso também através do anti-inflamatório. Só que enquanto o gelo é uma reação física de vasoconstrição, ele diminui a luz das veias e artérias, o anti-inflamatório não, ele faz através de reações químicas orgânicas a diminuição desse aporte, ela evita que o corpo autorrepare. Então, hoje em dia, já tem estudos novos mostrando que essa prática é completamente descartável e, pelo contrário, você se sujeita a mais lesão, porque você parte do princípio que você está tendo uma evolução, então você vai colocar mais carga, vai colocar mais volume de treino e seu músculo não foi adaptado à carga anterior, ao volume anterior, que já não veio adaptado do outro volume, da outra carga. Então você vai acumulando essas microlesões e uma hora o overtraining, o overuse vai aparecer. Só que vale a pena citar uma coisa. Isso a gente falou para a área de treino, né, fora da competição, fora da prova. Quando for sua prova-alvo, aquela prova que você passou 6, 7 meses treinando, é super natural que você faça isso. Porque o rendimento que você queria adquirir você já teve. Então você quis deixar aquele rendimento todo na sua prova-alvo. Você não quer usar o desgaste muscular, o tempo exposto ao exercício para que o organismo supercompense, para que o organismo ganhe rendimento com a sua prova. Você quer deixar tudo ali. Então depois que acabar a sua prova-alvo, vale a pena tomar de repente um anti-inflamatório para combater dor, porque o desempenho, como eu disse anteriormente, ele é lesivo, o desempenho dói, né? Vale a pena colocar um gelo, porque ali é festa. Você cumpriu o seu objetivo, era a sua prova-alvo. Então, a partir dali, você vai, de repente, comer uma pizza, tomar um chopp. Então, sua cabeça está mais na comemoração do objetivo alcançado, da distância percorrida, do que propriamente no ganho de performance, no ganho de capacidade atlética. Tranquilo? E para encerrar essas práticas mais comuns de prevenção, eu coloquei uma aqui que não é nem tão comum, mas que eu gostaria de chamar a atenção, que é o descanso. Eu vejo muita gente desesperada para ganhar condicionamento físico, resolve correr uma prova grande na qual ela não está acostumada, e ela acha que treinar todo dia, quanto mais treino melhor, quanto mais treino melhor,
e isso na verdade ela está se auto-sabotando. Porque é exatamente no momento de descanso que o seu corpo vai gerar as condições para que o seu organismo se torne melhor, mais capaz, e você privando ele disso, você está acumulando microlesões, não está evoluindo nos seus treinos e gera frustração, porque você quer evoluir. Você está treinando para ter uma evolução. À medida que você não consegue progredir, ou você para a prática esportiva, ou você se sujeita a lesão, se impor num ritmo maior, um volume de treino maior. Então é no momento que a gente está principalmente dormindo. É importante frisar que esse descanso ele é bom durante o dia, mas ele é principalmente essencial à noite, por questões hormonais, de produção de hormônios que são extremamente benéficos ao corpo. Então, quando a gente fala de prevenção, de exercícios preventivos, a gente tem que ter aquela ideia de que água demais também mata a planta. Então a gente precisa ter a ideia de que nem sempre mais é melhor. A gente pode fazer alguma técnica, alongamento, que hoje em dia é muito batido. Ele previne lesão, o alongar? Não, mas a gente precisa ter alongamento. Fortalecimento previne lesão? Não, mas a gente precisa ter um equilíbrio muscular forte. Os educativos previnem lesão? Não, mas a gente precisa que os músculos, através dos educativos, tenham a inervação necessária para agir exatamente naquele momento que a gente precisa. E por aí vai. Eu poderia citar outros exercícios preventivos, outras práticas preventivas. Inclusive vai ser um tema futuramente no meu canal, mas que é sempre bom a gente pesar isso. Ele é feito demais, feito de má forma, ele é feito por fazer, não necessariamente vai prevenir nem proteger nada nem ninguém de lesão. Então, como as lesões ocorrem? Bom, a gente tem como dividir ela em duas formas. A lesão aguda, que são aquelas lesões que a gente sabe a hora que ela ocorreu, a gente sabe exatamente, eu vinha bem na prova, na hora que eu pisei naquele buraco, no quilômetro 3, meu pé virou e minha prova acabou. Ou então eu ia muito bem na meia maratona, chegou no quilômetro 17, me deu uma cãibra e a partir dali comecei a mancar, não deu mais para ir. Ou então eu estava indo, esbarrei numa pessoa, caí, bati, machuquei o joelho. A gente sabe exatamente o momento, a hora, quando, sabe tudo. Essa é uma lesão aguda, tá? E tem uma outra forma, aliás, perdão, essas lesões, elas sempre têm um componente extrínseco ao corredor. É um componente que o corredor não tem como atuar. Ele não tem como prevenir de repente aquele buraco, ele não tem como prevenir de repente aquele esbarrão no corredor do lado, ou um carro que veio na contramão. Tem um exemplo triste de uns ciclistas aí do sul, há um tempo atrás, que um carro foi jogado para cima dos ciclistas. Então o ciclista ele não tinha culpa nenhuma, ele foi simplesmente atingido pelo carro. Então esses fatores extrínsecos geralmente são responsáveis pela lesão aguda. No nosso caso, o que mais a gente pega na parte clínica são as lesões crônicas, que são lesões que vão ocorrendo através de repetições, através de sobrecarga e vão deixando o músculo cada vez mais com microlesões. Então é como se fosse um somatório de microlesões que vai gerar em longo prazo, médio e longo prazo, uma macrolesão. Outra forma da lesão crônica surgir é através do mecanismo compensatório. O organismo da gente ele tenta sempre nos proteger. Então um exemplo que eu posso dar para vocês é uma pessoa que às vezes torceu o pé, ficou mancando alguns dias e mesmo o tornozelo melhorando, ela continua tendo uma marcha claudicante, ela continua mancando durante o seu caminhar. Isso é uma resposta compensatória. Durante o momento de dor, o corpo falou, olha, se eu tirar o peso aqui por alguns instantes, eu não vou sentir tanta dor. E a partir dali, a dor foi diminuindo e o organismo continua mantendo aquela postura. A dor cessa, a lesão melhora e o cérebro continua naquela, olha, vou tirar o peso aqui porque pode doer, vou tirar o peso e mantém um padrão equivocado. Aí a necessidade, por exemplo, de uma reabilitação esportiva com um especialista esportivo, porque não necessariamente a melhora da torção de um tornozelo
significa que a pessoa já está apta a correr. Ela precisa voltar a ter o movimento certo, o padrão correto de movimento que ela já tinha antes. Ela assume um padrão equivocado. Isso é uma forma de compensação. Uma outra forma da compensação ocorrer é em resposta à sobrecarga. Isso a gente vê muito em maratona. Durante a maratona você vê o corredor. No início da prova ele está com o corpo ereto, passo, né, largo. Você olha, ele está com a cara confiante. Aí você vai pegar o mesmo sujeito lá no quilômetro 35, no quilômetro 37, ele já está sentado com os bracinhos tudo mirrado para o lado de dentro, uma cara de sofrendo. Então aquilo ali é uma resposta que o organismo encontrou à sobrecarga para que ele conseguisse fazer aquela mesma coisa com menos gasto. Só que normalmente, quando o organismo entra nesse estado, ele está exposto a um risco grande de lesão. Porque a musculatura já não está tendo a resposta neural correta, ele está sobrecarregando outras estruturas do corpo que não foram preparadas para aquela demanda, ele assume uma postura que às vezes pode sacrificar outras estruturas mais nobres, como coluna, cintura. Então tem esses dois tipos. A gente pode ter a lesão compensatória em resposta a uma lesão e podemos ter a lesão compensatória em resposta a uma sobrecarga. Bem, e quais seriam os fatores que repercutem na nossa biomecânica, aumentando a sobrecarga, aumentando as microlesões e sendo agravada pelo esforço repetitivo que a corrida causa? Bom, nós temos alterações posturais, né, vícios de postura que desencadeiam encurtamentos musculares, limitações articulares e que vão gerar sobrecarga em outras estruturas, às vezes, que não são adaptadas nem para a prática esportiva, por exemplo, grupos pequenos musculares. Uma pessoa que tem uma limitação, por exemplo, de movimento de quadril, ela pode recrutar músculos que dão suporte à coluna. Então, os padrões posturais, mesmo estáticos quanto dinâmicos, eles repercutem bem nisso, aumentando a sobrecarga em determinados músculos que às vezes são estabilizadores, eles não são feitos para gerar movimento. Eles são feitos para estabilizarem segmentos. Esse é um tipo de repercussão. Outra repercussão, outro problema que gera repercussão de sobrecarga são alterações anatômicas, sejam elas de nascença, uma má formação, uma deficiência física, assim como padrões próprios. Por exemplo, a mulher ela tem um ângulo de joelho que favorece uma lateralização da patela. Então, mulheres com aquele joelho mais para dentro, como mostra aqui na foto, elas têm a tendência a ter mais problemas de joelho justamente pela formação do seu esqueleto. Então, isso também gera microlesões na cartilagem da patela, gera desgaste muscular. Então, esse é um outro fator. E temos também o campeão, que seria os problemas dinâmicos, né? Derivados diretamente da execução do movimento. E esses são causados por desequilíbrios musculares, encurtamentos, fadiga, a forma da execução em si do movimento, se entra com a ponta do pé, se entra com o calcanhar, se o padrão está congruente com aquela pisada. Porque já tem artigo mostrando que o ângulo do tornozelo, de acordo com que você bate o pé, o ângulo do tornozelo muda, o ângulo do joelho muda, o ângulo do quadril muda, e se isso não tiver alinhado, se isso não tiver de acordo, é um fator de lesão, porque você vai gerar mais sobrecarga, num esforço repetitivo, gerando microlesões, e o acumular dessas microlesões vão gerar macrolesão. Então, assim, eu acho que talvez vocês esperassem que eu falasse de tênis, falasse de movimento. É muito vasto a dúvida sobre fatores que causam. Existem uma infinidade de fatores, mas muitos deles, né, quase a grande totalidade deles, acabam gerando lá na gênese deles
problemas de biomecânica, de distribuição de carga, de controle de força, de vetor de força. E essas alterações vetoriais de distribuição de carga que geram as lesões a longo prazo. Então, diferentemente daquela lesão aguda que você sabe, foi naquele dia, naquela hora eu estava fazendo tal coisa, esse acumulado não tem uma data precisa. Chega, começa uma dorzinha, vai agravando, aí o organismo tenta compensar, muda, inclina um pouquinho para lá, muda um pouquinho para cá, encurta o músculo, ele vai tentando achar um jeito, até que chega um momento que ele não tem mais como compensar isso, ele não consegue mais se autorregular. E aí surge a lesão. Então eu poderia citar como fator para lesão tudo aquilo que altere meu padrão natural de corrida. Cada pessoa tem um jeito próprio de correr, de caminhar e de correr. É como uma digital. E durante a vida inteira a gente tem uma adaptação dos nossos músculos, dos nossos tendões, ligamentos ao nosso padrão. Então, tudo aquilo que faça com que meu corpo, por algum momento ou por longos momentos, fuja do padrão natural que ele tem, eu vou estar sobrecarregando alguma estrutura que não está adaptada, que não está pronta para receber aquela demanda. E isso se configura no risco. Agora, o que vai gerar isso pode ser N fatores. Um estudo na qual eu apresentei no meu canal, ele mostra que seria o principal alterador desse padrão biomecânico seria uma lesão prévia. Mas a gente pode elencar aqui várias coisas que alteram o padrão de uma pessoa normal. De repente correr com um tênis que não está acostumado, de repente correr num piso que não está acostumado, de repente a inclinação de um terreno que não está acostumado, se o terreno é escorregadio, se tem pedra, se tem buraco, se está de dia, se está de noite, se é a primeira vez que vai correr com uma mochila, por exemplo, de hidratação, se tem que carregar uma alimentação, até o clima pode gerar uma lesão. Aí a pessoa fala, mas o clima é. De repente você pega um clima quente que vai te desgastar a tal ponto que você não consegue desenvolver a sua performance, entra naquele estado de fadiga, assume uma postura que não é a sua, então seus músculos vão trabalhar fora de um padrão normal de movimento, você fica exposto a lesões ósseas e a lesões musculares. Então, quando a gente fala que a lesão é multifatorial, é por isso. Qualquer coisa que possa alterar o meu padrão me coloca em risco, além de todos aqueles outros fatores que fogem ao nosso controle, né? Eu sei que parece bobo falar isso, mas qualquer coisa pode ser um fator de risco. Aí caímos lá no começo da minha apresentação. A gente faz tudo para que esses fatores não ocorram, né? A gente cerca, vamos acertar aqui o tamanho da passada, vamos entrar mais com o médio pé, ou vamos tirar um pouco dessa carga desse músculo, passar um pouco por retropé. Então a gente vai cercando, vamos fazer esse tipo de fortalecimento para esse músculo, vamos fazer aquele educativo. A gente vai mapeando os pontos em que a pessoa pode estar caminhando para uma lesão e vai combatendo nele. Então a gente tenta evitar ao máximo que a lesão ocorra. E caso ela venha ocorrer, que seja a menor possível. Então, pessoal, eu espero ter enriquecido um pouco mais o debate de vocês, ter levado um pouco mais de conteúdo aí para vocês poderem debater, discutir, um pouquinho mais de biomecânica, um pouquinho sobre os fatores de risco. E quero convidar vocês a conhecer o canal que eu estou há uma semana já na internet, o Corrida Sem Lesão. Vocês conseguem encontrar no YouTube, Facebook, Instagram. Podem seguir à vontade, mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões. Estou aberto a todos vocês. Queria parabenizar pela iniciativa. A gente deveria ter mais grupos assim como o de vocês, procurando ciência, procurando conhecimento, debatendo de verdade aquilo que funciona. Então, aqui meu abraço, meu muito obrigado pelo convite. A Sociedade de Corredores Loucos, como o Érico me falou. E é isso, pessoal. Espero contar com vocês no meu canal e me coloco à disposição sempre que precisar para tirar alguma dúvida, para jogar uma conversa fora, para falar de corrida, que é o tema que
une a todos nós. Beleza? Um grande abraço para vocês e fui.